Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos tratar da possibilidade desta guerra que está acontecendo no Oriente Médio e na Ucrânia se espalhar pelo mundo. Como vocês sabem, nós falamos dessa possibilidade desde 2007 e 2008, quando eu comecei a tratar desse assunto aqui com vocês. Na época parecia impossível aquilo que eu afirmava de que a Rússia em algum momento poderia chegar às fronteiras da Alemanha. Parecia também para muitos impossível que ele sequer teria a coragem, ou a necessidade de entrar dentro da Ucrânia. Muitos achavam que não tinha nem a necessidade, porque o mundo estava supostamente pacificado, nós estávamos em uma era de paz, ninguém mais achava que o mundo um dia entraria em guerra. Ninguém não. Poucos de nós entendíamos que não era assim, porque nós entendíamos que existe uma agenda, existe um projeto por trás de tudo isso que está acontecendo e que está se desenrolando, manipulando os povos de todos os países, absolutamente todos, a que nós venhamos em algum momento a conflagrar o mundo inteiro. Tenho dito também recentemente que eu não vejo isso acontecendo para agora. Há a necessidade de algo muito maior do que está acontecendo no momento, para que o mundo todo seja conflagrado. Também veio dizendo que o mundo não está exatamente preparado para essa conflagração, mas que está se preparando. Ambos os lados estão se preparando. Ambos os lados acreditam que não estão prontos para um confronto. E isso se reflete um pouco nessa matéria aqui. Vamos ler o que está escrito aqui e aí vocês vão entender por que é que eu tenho dito que os povos de todos os países do mundo, sem tirar nenhum fora, estão sendo usados como bucha de canhão dentro dessa estratégia, dentro dessa agenda aí que nós tentamos expor há tantos anos, e que muitos até hoje acho que não entenderam ainda o que a gente está querendo dizer. Ou porque eu sou um péssimo professor, ou porque as pessoas são burras demais, ou talvez não querem acreditar naquilo que a gente está falando. Mas aqueles que estão comigo há muitos anos aqui, e principalmente quem está comigo lá na comunidade fechada, que já entendeu de fato que é essa agenda oculta por trás do que nós estamos vivenciando aí, sabe do que eu estou falando. Mas enfim, vamos ver o que diz aqui o ministro da Defesa alemão. Ele está dizendo que a guerra na Europa é possível. Então aqueles que não acreditavam hoje estão vendo diante dos seus olhos o que está acontecendo. Não tem mais dizer eu não acredito. Agora quem não acredita é realmente um ingênuo total. Então, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse que os residentes alemães deveriam começar a habituar-se à ideia de que existe perigo de guerra na Europa. Começar a habituar-se. Então, quer dizer, é um preparativo, não é agora. Nós estamos na fase de rumores, mas não é agora. Então, é começar a se habituar. Ele disse o seguinte: temos de nos habituar à ideia de que pode haver uma ameaça de guerra na Europa. Ele acredita que o conflito no Oriente Médio e a guerra da Rússia contra a Ucrânia terão consequências para a sociedade alemã. Em particular, a Alemanha deve ser capaz de se defender, e isso aplica-se tanto ao Bundeswehr como à sociedade. E lógico, todo mundo tem o direito de se defender, o Brasil também, qualquer país, qualquer pessoa, na verdade, tem o direito de se defender. Só que o problema é quando você se prepara para se defender, almejando na verdade, um ataque. Eu não estou aqui querendo condenar de maneira nenhuma o povo alemão, porque eu vejo o povo alemão sendo mais uma vez utilizado como massa de manobra, tá, pessoal? Mais uma vez vai ser vítima, junto com outros povos de todos os países do mundo, porque na minha visão, não é que eu veja o ser humano, coitado do povo não sei de onde, coitado do povo não sei de outro lugar. As pessoas não são plenamente inocentes, mas elas são, na minha opinião, em uma certa medida, sim, ingênuas, porque elas muitas vezes acham que estão lutando por um motivo e, na verdade, o motivo pelo qual elas estão lutando é totalmente diferente. Dá-se uma narrativa, dá-se um argumento para elas, mas o motivo realmente lá nos bastidores é outro. Existe um plano para que se leve o mundo a um determinado ponto e, para isso, é necessário que muita gente seja utilizada como peão. Então ele acrescentou que a Alemanha fará tudo no conflito no Oriente Médio para evitar uma nova escalada. Ótimo, acho que todos os países deveriam cuidar para que não houvesse uma nova escalada.
Pistorius rejeitou as acusações de que o governo federal foi demasiado lento para reagir ao chamado ponto de viragem. Ele sublinhou que não só foi criado um fundo especial de 100 mil milhões, 100 bilhões no caso, de euros para a Bundeswehr, mas que os órgãos estatais também foram alterados. No entanto, Pistorius observou que a Bundeswehr foi negligenciada durante muito tempo. Infelizmente, tudo que foi estragado durante 30 anos não pode ser consertado em 19 meses. Claro, porque a Alemanha estava manietada, não nos últimos 30 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, ela estava manietada e agora eles estão precisando da Alemanha para usar os alemães aí como bucha de canhão, então eles vão preparar a Alemanha para isso. Né? E eu... Sinceramente, eu não... Bom, deixa que eu vou deixar dar essa minha opinião aqui mais no final do vídeo. Vamos ficar, por enquanto, mais nos fatos, embora que eu perca a paciência, sabe, pessoal, de ver o que está acontecendo e não conseguir, talvez, passar para as pessoas para que elas entendam isso. As pessoas estão aí assumindo um lado, assumindo o outro. São peões num grande jogo, né? Achando que vão conseguir mudar alguma coisa, quando, na verdade... não vão mudar absolutamente nada, pelo contrário, vão fazer com que as coisas se precipitem. Né? Então, esse voluntarismo, né, das pessoas de se colocar de um lado, se colocar de outro, só vai precipitando cada vez mais o mal, né, que já impera no mundo. O mundo jaz no maligno. Né? Então, ao mesmo tempo, Pistorius afirmou que no final desta década a Alemanha estará numa posição completamente diferente, ou seja, 2030. Tudo está se projetando para 2030, pessoal. Então, hoje eles não estão prontos. Quando ficarão prontos? No final dessa década, em 2030. Há antecedentes. A ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, disse que, dada a aparente alegria do presidente russo Vladimir Putin com os acontecimentos no Oriente Médio, a União Europeia está a acompanhar a situação na Ucrânia ainda mais de perto. Boris Pistorius deixou claro em meados de outubro que a atual escalada no Oriente Médio não levaria a uma limitação do apoio alemão à Ucrânia. É porque se romper, né, aquilo que está segurando a Rússia lá na Ucrânia, os alemães sabem que aquilo que eu dizia mais de uma década atrás pode acontecer, de a Rússia seguir adiante. Não estou dizendo que os russos são os vilões, né? São outro povo que está ali sendo usado como peão. No fundo, todos eles são peões, né? Inclusive os que estão lá no Oriente Médio, porque, na verdade, pessoal, nós temos de ter compaixão. Houve vítimas civis e há vítimas militares também, né? Porque o militar, quando ele entra em campo, ele entra com a intenção de defender uma determinada coisa que ele está acreditando, sem imaginar que talvez lá por trás existe uma outra intenção, né? Usando a força dele, usando a capacidade dele ali em campo. Então, as vítimas são vítimas em escalas diferentes, né? Então, óbvio que crimes devem ser punidos, né? Então, os crimes de... Tem pessoas hoje ainda sequestradas, né? Nós não podemos admitir que isso fique impune, mas, por outro lado, também existem pessoas aí, civis, crianças também do outro lado, que estão recebendo instrumentos, não sei se essa palavra talvez não seja proscrita, é sempre muito difícil comunicar aqui, né? Instrumentos aí de destruição vindos dos céus, caindo diretamente em suas cabeças, de forma quase que indiscriminada, porque como é que vai se saber o que está acontecendo lá? É compreensível também que quem tem uma vítima, um sequestrado lá dentro, queira entrar lá de qualquer maneira. Mas note como tudo foi feito de uma tal maneira em que as pessoas chegam a não ter muita opção, elas vão ter de agir dentro de um script, e esse script vai levando a agenda ao cumprimento. Essa é a verdade. E aí tem uma outra matéria aqui que é interessante, deixa eu só traduzir ela aqui. Diz o seguinte: os ministros da Defesa francês e alemão dizem: deveríamos estar satisfeitos por ter exércitos europeus mais fortes. Isso aqui é uma matéria agora de setembro do mês passado, tá, pessoal? Então, estão se preparando para um contexto de guerra por conta do que está acontecendo na Ucrânia? Não.
por conta do que está acontecendo no mundo inteiro. A Ucrânia é só um dos pontos em que houve esse choque de dois lados. O que está acontecendo no Níger, eles citam aqui também. O que aconteceu no Níger? Extraoficialmente, a gente sabe que o lado oposto ao da França, né, interferiu lá para que o governo que era pró-França caísse, e agora existe lá um governo anti-França lá dentro. Né? Então, eles estão se movimentando em várias frentes ao mesmo tempo. E aí, o que eu queria dizer no final, aqui, na minha opinião, que inclusive eu percebi que é a opinião de muita gente aqui no Brasil, é que nós não devemos nos envolver no que está acontecendo, ou evitar o máximo possível. Vai acabar envolvendo o Brasil de uma certa maneira, nós vamos ser prejudicados, sim, porque nós moramos todos no mesmo mundo, não tem como o Brasil não ser prejudicado pelo que está acontecendo, mas na minha opinião nós temos de ser receptivos aqui com todos os lados, tornar essa casa aqui que nós temos, esse país que nós temos, um lugar de salvo-conduto seguro, tanto para palestinos quanto para judeus, tanto para ucranianos quanto para russos. Não nos metermos além de defender essas pessoas de qualquer agressão, a querer agredir outros, ou nos envolvermos diretamente. Eu acho que o governo brasileiro deveria ficar mais calado em relação ao que está acontecendo, até porque o Brasil não aguenta um peido, né? Falar bem a verdade, né? Não é por medo, né? Porque o Brasil também poderia se preparar rapidamente, caso quisesse. Mas qual é o interesse? Né? Colocar os nossos filhos aí nesse moedor de carne que virou o mundo? Eu não tenho interesse nenhum em colocar filho meu para defender supostas narrativas que, no final das contas, são uma agenda oculta por trás disso tudo. E que, no final, quando isso tudo se encerrar, a agenda vai ser instalada e se voltar contra nós de qualquer maneira. Então, eu não vou lutar por algo que depois ainda vai se voltar contra mim, colocando o brasileiro, favorecendo com que o brasileiro seja colocado aí como carne para ser moída. Então, o Brasil devia só encostar a sua bundinha na parede e ficar quieto, né? Só isso. E no mais, né, abrir as portas aí para receber as vítimas de qualquer dos lados, né? Olha, você não quer se envolver? Venha para cá. Vamos ficar na nossa aqui. Aqui tem bastante comida, tem bastante alimento, tem bastante espaço para todo mundo. Venha para cá. Depois que a confusão termina, volte para sua casa e assim vai. A mesma coisa quando vieram os cubanos para cá. Eu tive a oportunidade de conversar com um médico daqueles na época. E eu ofereci ajuda para ele. Disse, você está aqui porque você quer ou porque lhe colocaram aqui na marra? Eu não vou trazer aqui a conversa que eu tive com ele, mas a situação era essa. Eu me coloquei à disposição à revelia do que, eventualmente, certas autoridades achariam correto, né? Coloquei à disposição de um ser humano, e é isso que nós devemos fazer, né? Infelizmente, ele, né, tinha lá seus motivos para não receber ajuda, né? Não poder receber ajuda, óbvio, né? A gente sabe bem como é que funcionam as coisas do mundo. Então é isso, esse mundo aqui está com os dias contados de qualquer maneira, né? Só que eu não vou assinar embaixo de nada que corresponda a vitimar inocentes, nem de um lado nem de outro, né? Quem quiser que faça, eu estou de fora disso aí. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.